Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, em forma de catecismo, por Tomás Peggs. Capítulo 22º. Ação dos anjos no governo do mundo, ordens e hierarquias angélicas. Atuam também umas criaturas sobre as outras do mundo dos espíritos? Sim, Senhor. Como se chama este influxo? Chama-se iluminação. Por quê? Porque um espírito puro influi no outro para transmitir-lhe a iluminação que recebe de Deus, relacionada com o governo do mundo. Logo, a iluminação, que procede de Deus, comunica-se aos espíritos, ordenada e gradualmente? Comunica-se com graduação e ordem maravilhosa. Que entendeis quando afirmais que se comunica com graduação e ordem maravilhosa? Que Deus a comunica diretamente aos que estão mais próximos dele, e estes aos demais anjos, porém com ordem tão severa que a iluminação dos primeiros só pode chegar aos últimos por ação dos intermediários. Logo, há anjos superiores, intermediários e últimos na ordem estabelecida para se comunicarem entre si as iluminações que emanam de Deus? Sim, Senhor. Podereis esclarecer com um exemplo em que consiste essa subordinação? Poderíamos compará-la a um rio, que em vistosas cascatas se precipita de rocha em rocha, alimentando o seu curso sem cessar com as águas de um lago, situado no alto da montanha. Há em cada uma das ditas categorias angélicas diversos agrupamentos? Sim, Senhor. De quantas classes são? De 2 classes. Que nome tem? Chamam-se hierarquias e ordens angélicas. Que significa o nome de hierarquia? Hierarquia é uma palavra derivada do grego, que significa principado sagrado. Que coisas se expressam com a palavra principado? 2. O príncipe e a multidão a ele subordinada. Qual é, pois, o significado completo da expressão principado sagrado? Significa e designa o conjunto de todas as criaturas racionais, chamadas a participar das coisas santas, debaixo do governo único de Deus, Rei dos Reis e Príncipe soberano. Logo, só há uma hierarquia e um principado sagrado no mundo? Considerado por parte de Deus, Rei soberano de todas as criaturas racionais por ele regidas, só há uma hierarquia ou principado sagrado, que compreende os anjos e os homens. Por que, pois, e em que sentido, se fala das hierarquias no plural, e especialmente no mundo dos espíritos puros ou anjos? Porque, atendendo aos súditos, se classificam os principados, segundo os diversos modos como o príncipe os governa. Poderíeis elucidá-lo com um exemplo? Sim, Senhor. Debaixo do cetro de um monarca pode haver cidades e províncias regidas com diversas leis e diferentes ministros. São os homens da mesma hierarquia que os anjos? Enquanto vivem neste mundo, não, Senhor. Por que dizeis enquanto vivem neste mundo? Porque no céu serão admitidos nas hierarquias angélicas. Logo, há várias hierarquias angélicas? Sim, Senhor. Quantas são? São 3. Em que se distinguem? Na forma diversa de conhecer a razão das coisas concernentes ao governo divino. Como as conhecem os da primeira hierarquia? Com a iluminação direta procedente do mesmo Deus. Que se segue daqui? Segue-se que os anjos da primeira hierarquia são os mais próximos de Deus, e, portanto, as ordens desta hierarquia tomam os seus nomes de algum ministério que tenha por objeto o mesmo Deus. Como conhecem os anjos da segunda hierarquia a razão das decisões concernentes ao governo do mundo? Nas suas causas universais criadas. Que se deduz deste princípio? Que os anjos da segunda hierarquia as conhecem mediante a iluminação dos da primeira, e suas ordens tomam o nome de algum ministério que tenha por objeto o conjunto de todas as criaturas.
Como as conhecem os anjos da terceira hierarquia? Enquanto são executivas e dependem de suas causas próximas. Que se deduz deste modo de conhecer? Que os anjos da última hierarquia recebem as ordens divinas tão concretas e particularizadas como é necessário para comunicá-las às nossas inteligências, e as suas ordens recebem denominação de atos limitados a um homem, como anjos da guarda, ou a uma província, como os principados. Podeis esclarecer a doutrina exposta com uma comparação? Com a seguinte: nas cortes dos reis há assessores e conselheiros áulicos que assistem à pessoa do monarca. Há secretários da Real Cúria e despacho a cujas secretárias vêm ter os negócios gerais de todo o reino. Há, por fim, governadores e prepostos nas diversas províncias e nos diversos ramos da administração. São as ordens angélicas distintas das hierarquias? Sim, Senhor. Em que se distinguem? Em que as hierarquias se integram com diversas multidões de anjos que formam diferentes principados, debaixo do governo divino, e as ordens constituem classes distintas dentro das multidões que formam uma mesma hierarquia. Há quantas ordens em cada hierarquia? Há 3. Por quê? Porque é uma semelhança do que se passa entre os homens, onde se agrupam as classes sociais em aristocracia, classe média e povo inferior. Logo, em cada hierarquia, há anjos superiores, médios e inferiores? Sim, Senhor, e a estas categorias chamamos ordens angélicas. Logo, são 9 as ordens angélicas? As principais são 9. Por que dizeis as principais? Porque em cada ordem há infinitas subordens, visto que cada anjo tem a sua categoria e ofício particular, ainda que não nos é dado conhecê-las neste mundo. Ordem é o mesmo que coro angélico? Sim, Senhor. Por que se dá o nome de coros às ordens angélicas? Porque, cumprindo as diversas ordens a missão que Deus lhes confia no governo do mundo, formam grupos harmônicos, onde maravilhosamente se retrata a glória divina. Que nome têm as ordens angélicas? Enumerados em ordem descendente, chamam-se serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. Há ordens ou classes entre os demônios? Sim, Senhor, porque a ordem angélica depende da natureza de cada anjo, e esta permaneceu nos demônios. Logo, há subordinação entre eles, como havia antes da queda? Sim, Senhor. Algum dos demônios utiliza esta superioridade para praticar o bem? Nunca, sempre para praticar o mal. Não existe, portanto, iluminação entre os demônios? Não, Senhor. Por isso que seu reino é chamado o Império das Trevas.